Adriele, como que foi o seu encontro, a experiência que você teve com Deus? Você Pastor, lembra desse dia? lembro, lembro-se, senhor. Quando eu ouvi falar sobre salvação, né, que eu dei meu primeiro passo de me batizar nas águas, então eu me preocupei muito, né, com a minha permanência na igreja. Era algo que às vezes eu parava assim e até em outro mundo assim parava e ficava pensando. Às vezes eu chegava na igreja, sentava lá no último banco e ficava sozinha pensando, meu Deus, será que daqui a 5 anos eu vou estar aqui? E esses pensamentos martelavam na minha cabeça, porque eu queria muito aquilo, né? E a minha preocupação era resistir até o fim, né? Até que numa quarta-feira, que foi aonde realmente ali eu fiz uma oração sincera, porque até então eu falava com Deus, mas eu nunca fui tão sincera com Deus como naquela quarta-feira. Porque os meus problemas familiares ainda me preocupavam muito, né? Eu tinha uma mãe depressiva em um estado terrível, de não querer tomar banho, de ter medo de sair de casa. E para mim era uma situação muito complicada, né? E ter um pai que bebia, chegava em casa muito agressivo. Então eu queria resolver aquelas situações, mas eu sabia que eu tinha que priorizar o Espírito Santo. Até que nesse dia eu me lembro das minhas palavras, justamente o que eu falei para Deus naquela quarta-feira. Eu fiz questão, pastor, de pontuar todos os meus problemas, porque eu queria que até doesse em mim. Eu fiz questão de falar para Deus, olha, eu tenho um pai assim, 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 e que ele continue assim. Eu tenho uma mãe assim, 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 e que ela continue assim. Eu tenho um problema de saúde que ainda não foi Diagnosticado. diagnosticado na época. Eu não sei exatamente o que vai ser do meu futuro. Isso me preocupava muito também, né? Porque eu tinha que esperar o meu crescimento normalizar para eu poder saber, porque era um problema ósseo. E eu comecei a pontuar para Deus. Mas, se por acaso, e eu lembro que eu falei com as palavras, se por acaso o Senhor estava pensando em fazer algo por mim, porque eu estou usando a fé, eu não quero que o Senhor faça. Nada, nada, nada. Mas dentro de mim o coração doendo. Mas eu não queria mais aquilo. Eu falo para Deus, a partir de hoje, o que eu vou buscar com todas as minhas forças vai ser o Espírito Santo. Daquela reunião, porque apesar de eu já ter largado a vida errada, o Espírito Santo não era a primeira coisa na minha vida. Eu ainda era muito preocupada com a minha família, eu ainda era muito presa ao futuro, até que eu decidi abandonar tudo. É tanto que eu vinha segunda-feira para a igreja e eu falei, eu não vou pedir nada. Eu não fazia mais nenhum pedido a Deus. Todas as minhas orações eu pedi o Espírito Santo. Eu vinha segunda-feira, eu pedi o Espírito Santo. Eu queria provar, eu queria mostrar para Ele que Ele seria o primeiro na minha vida. Eu vinha terça-feira, Espírito Santo. Eu vinha quinta-feira, foi algo que eu decidi para poder provar para Ele. E nessa quarta-feira que eu falei isso, né, que eu fiz essa oração sincera, ali, pastor, de fato, eu saí livre. Eu saí literalmente em paz. Eu poderia não ter recebido o Espírito Santo ali na hora, mas ali eu sabia que eu ia receber. Eu sabia que eu estava num caminho certo. Foi aquela oração que realmente me deu paz. E que realmente eu vi que ali eu estava realmente colocando Deus em primeiro lugar. Então, a partir dali, eu já saí com outra visão. A partir de hoje, meu Deus, eu vou focar em receber o Espírito Santo. E até quando foi em abril, que veio o jejum de Daniel, que eu nunca tinha participado antes do jejum de Daniel. Eu acho que foi até o primeiro na igreja, no ano de 2011. Até os anteriores eu não sabia que tinha tido. E ali foi a oportunidade, foi como Deus respondendo para mim. Minha filha, você está no caminho certo. É isso. Então veio o propósito e eu me entreguei com todas as minhas forças. Eu já tinha largado o pecado. Eu já tinha visto a minha condição diante de Deus. Porque largar o pecado, eu não estou fazendo tudo para Deus quando eu deixo de fazer as coisas de errada. Isso não vai beneficiar Deus, vai me beneficiar.
mas é amá-lo. Naquela quarta-feira eu entendi que eu tinha que amar a Deus. Os meus olhos se abriram e eu vi, não, eu não estou amando o Senhor. E eu falei para ele, eu não estou amando o Senhor de verdade. Eu não estou fazendo as coisas pelo Senhor, pelo que o Senhor é. Eu quero seus benefícios. Mas a partir de hoje eu decido que eu vou sair daqui, vou fazer tudo por amor a Ti. E as coisas podem piorar. Falei para Deus, podem piorar. Eu não choro mais. As minhas lágrimas agora serão por Ti, para Te receber. E aí veio o jejum de Daniel. Que aí eu deixei as redes sociais, eu deixei a TV, eu foquei mais em ler a Bíblia. Eu lembro, pastor, que eu ficava no quarto só lendo a Bíblia. A minha mãe falava, agora você está com depressão, não sai desse quarto agora, só lendo a Bíblia. Eu me lembro que a obreira, ela falou para mim assim, Adriele, procura orar de madrugada. Ela usou até um ditado, né? Que o pessoal usa, né? Que a fila de madrugada é menor, é mais fácil de você ser atendida. E mesmo não sendo um versículo bíblico, eu acreditei tanto naquilo, que eu fazia de tudo para orar de madrugada, porque eu sempre dormia muito cedo naquela época. Então, orar meia-noite para mim era um sacrifício. E eu lembro, pastor, que eu pegava uma garrafa com água gelada, eu ficava andando pelo corredor da casa, derramando água nos olhos, tudo porque eu queria orar de madrugada, falar com Deus. Eu pegava a cadeira, colocava no meio do quintal e ali eu olhava para o céu e ali eu pedia o Espírito Santo. Até que eu nem precisei esperar os 21 dias. Eu não sabia quando que o Espírito Santo ia entrar dentro de mim. Mas eu sabia que ele ia entrar porque eu estava amando e é algo muito forte. Quando você tem um encontro com Deus, eu acredito assim que o que marca você é esse amor. Né? Você passa a amar Jesus. Enquanto você está na igreja e você não tem esse encontro com Ele, você é muito apegada a grupo, você é muito apegada à hospitalidade das pessoas, você é muito apegada ao lugar, porque o lugar é bom, o lugar te faz bem. Mas enquanto você fica naquilo, não há algo mais profundo. E quando eu tive um encontro com Deus ali, eu sabia que era por Ele. E embora eu tivesse lutas em casa, perseguições em casa, embora eu não vi nada, pastor. Milagre nenhum acontecer. Mas até que eu recebi o Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo na primeira semana do jejum de Daniel. E quando eu fui contemplada com o Espírito Santo, que na hora que eu recebi, eu não esperava ser aquele dia. Claro, eu estava esperando. Todo dia buscando ter a certeza, todo dia buscando ter a experiência de madrugada, na segunda, na terça, não sabia quando que ia vir, mas eu sabia que eu ia receber. E quando foi na hora da busca, foi numa quinta-feira, uma reunião diferente, que foi feita com os grupos, e eu cheguei, sentei mais atrás, eu lembro da cor da blusa que eu tava, uma blusinha verde, uma calça jeans. Eu me lembro do lugar que eu estava sentada. E ali, quando eu fechei os olhos para poder falar com Deus, eu fui cheia de uma certeza. Eu fui cheia de uma paz, de uma convicção de que Deus era comigo, de que nunca mais eu estaria só, nunca mais eu estaria só, de que eu estaria salva, de que poderia acontecer o que fosse, que Jesus poderia voltar naquele momento, eu estaria com Ele. Uma paz, alegria, uma força, uma convicção que não tem como uma simples pregação trazer para você, não tem como uma música trazer para você. É algo realmente que só o Espírito Santo pode trazer. E foi algo tão forte que mesmo depois de eu ter recebido o Espírito Santo, veio a prova de fogo. E eu sei, né, hoje, quando eu olho para a minha história, eu consigo entender que realmente o que me fez permanecer foi o batismo com o Espírito Santo. E dali pronto, assim, eu posso dizer para o Senhor uma coisa que foi muito marcante, é que pela primeira vez eu me senti completa. Me senti, assim, totalmente preenchida. Minha mãe estava do mesmo jeito, meu pai estava do mesmo jeito, minha família estava do mesmo jeito, mas eu já não era mais a mesma. Eu estava literalmente feliz. Nunca fui tão feliz na minha vida. E nada parou. Nada parou.
eu saí, uma coisa também que foi muito legal, é que eu saí querendo falar para as pessoas que Jesus existia. Porque é algo tão real, é algo tão real, essa que é a palavra mesmo. Tipo assim, meu Deus, o Senhor existe. O ser humano pode ser feliz e você não consegue guardar aquilo. Eu saí da igreja, pastor, e eu fui diretamente na casa de uma colega minha. E eu falei para ela, Bia, eu recebi o Espírito Santo. E ela, sem entender nada, eu falei, você precisa receber o Espírito Santo, eu preciso te levar para a igreja. Eu fui direto, saí na pista, assim, feliz, porque eu queria falar para ela do que eu tinha recebido, eu queria falar para as pessoas. Porque... E isso não foge. Sempre que a gente vê alguém sofrer, a gente sabe que a pessoa pode ser feliz, a gente sabe que essa felicidade existe e que é o Espírito Santo, né? Amém. E isso tem quanto tempo que você recebeu o Espírito Santo? Tem 13 anos. E a fé é a mesma, desde aquele dia até hoje? Até hoje. Nunca pensei em largar a fé, nunca. Em momento algum eu pensei em largar a fé, nunca me rendi aos prazeres que o mundo me propôs. Claro, é uma constância ali com Deus, né? Vieram tentações, mas você sabe do preço que é ter Deus dentro de você, né? A gente sabe que foi o sangue do nosso próprio Senhor, que nós não somos dignas, que, como o Senhor falou uma sexta-feira, éramos para estar no inferno, e foi graças ao amor dele. E quando a gente conhece esse amor, você se torna um cristão de verdade. Quando o amor do Senhor Jesus é revelado, você nasce de novo, né? Você nasce de novo. É isso mesmo. E, tipo assim, nunca, pastor, nunca pensei em largar Jesus, nunca pensei em voltar para o mundo de novo. Pelo contrário, assim, todos os dias o que é permanecer até o fim, é continuar essa jornada até o fim. Amém. Deus abençoe e continue nessa fé.